Olá, pessoal. Bem-vindo à nossa aula sobre neurociência e rejeição. Depois do meu Reels no Instagram sobre os ciclos da rejeição, onde eu demonstro os 7 R's da rejeição, como ela começa, quando ela acontece, o ressentimento, a repressão, o guardar, o desenvolvimento de raiva, de rancor, de rivalidade, de revolta, até chegar novamente à própria repetição da rejeição. Eu demonstrei que a rejeição, na minha opinião, é praticamente a mãe de todas as feridas. Ela é uma ferida muito forte que desencadeia uma série de problemas no psiquismo infantil. Eu resolvi investigar um pouco mais sobre esse assunto dentro da neurociência e fazer a relação entre a neurociência e a rejeição, né? O impacto da rejeição tanto no cérebro quanto no psiquismo infantil, né? Mas deixa eu antes um pouco falar da minha trajetória nesse assunto. Já tem tempo que eu pesquiso sobre a rejeição. É claro que eu comecei lá atrás falando um pouco sobre a rejeição dentro de um outro aspecto, dentro de uma outra perspectiva, quando eu resolvi fazer um projeto de doutorado no departamento de psicologia da UFES, e há 15 anos atrás, eu percebi que eu tinha TDAH, e eu resolvi estudar alguma coisa entre a relação entre o TDAH e a rejeição. Foi o que me despertou naquela época, porque eu tive muitas experiências, né, de atender crianças e vi uma correlação muito grande com crianças diagnosticadas com TDAH e uma história de rejeição intrauterina. Bom, não, eu nunca me senti rejeitado, pelo contrário, eu nasci num lar acolhedor, eu nasci num lar onde os meus pais, com todas as suas dificuldades e limitações, me deram um afeto seguro. Mas ali eu resolvi fazer esse projeto, até trouxe a capa dele aí para você dar uma olhada, 2012, né? Eu tinha acabado de fazer o mestrado em História e resolvi pisar lá no campo da psicologia na Universidade Federal. Bom, eu tirei 6 no projeto, depois eu descobri que eu nunca conseguiria entrar porque meu projeto ficou com um viés muito psicanalítico, que era a percepção que eu tinha na época. E outro problema é porque eu trabalhei a proposta de tese da rejeição ser uma das tantas causas do TDAH. O que hoje nós já sabemos que não é bem assim. Mas olha o tema meio louco meu, né? Vocês vão ter que me engolir. É uma frase do Zagallo, né? Que eu trouxe a rejeição intrauterina como uma das causas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Bom, isso é loucura, né? Hoje a gente sabe que não é bem mais assim, porque a rejeição por si só não causa transtornos do neurodesenvolvimento, porque eles possuem bases genéticas, bases neurológicas. No entanto, a rejeição ela pode agravar, ela pode potencializar sintomas, dificultar que essa criança, o adolescente, se adapte socialmente e intensificar os desafios associados a esses transtornos por si só. Então, a rejeição, especialmente durante períodos críticos do desenvolvimento, ela pode atuar como um fator de risco, né, para diversos transtornos do neurodesenvolvimento, ainda que não seja a causa direta, né? Então, eu vou trabalhar nesse material com vocês, nessa aula. Eu escrevi um e-book sobre este assunto, e escreve no canal, coloca seu e-mail que eu envio esse e-book para você, né? Então, na primeira unidade, eu vou falar sobre a base neurocientífica da rejeição, né? A gente vai tentar entender como é que o cérebro ele processa a dor da rejeição, né? Como que os neurotransmissores, os hormônios envolvidos impactam, né, essas conexões neurais e no desenvolvimento cerebral. Vamos falar um pouco sobre a neuroplasticidade, né, e a memória emocional, como que o cérebro possibilita a ressignificação neuronal, né, ao longo do tempo. Depois nós vamos entrar abordar a questão da rejeição desde o ventre até a infância.
onde eu vou falar sobre a rejeição e o estresse intrauterino na formação cerebral, o impacto disso, a epigenética, as marcas biológicas que a rejeição pode deixar precocemente ali, o papel da ocitocina, o apego, a segurança emocional. Vamos trabalhar nessa unidade sobre o vínculo emocional da mãe, do pai, e o desenvolvimento da autoestima, da segurança, os primeiros anos de formação que compõem muito aí a identidade emocional dessa criança. E depois eu vou falar das múltiplas formas, né, de rejeição, seus impactos. Há várias formas, há muitas formas em que a rejeição se manifesta, e aí eu quero trabalhar essa ideia da rejeição ligada aí à rejeição verbal, psicológica, ao abandono, à violência, à discriminação como formas de rejeição e como que isso pode desenvolver crenças limitantes, padrões emocionais disfuncionais, e o papel da resiliência, como que o cérebro pode reagir a tudo isso. Na unidade 4, eu já vou falar sobre cura, resiliência e reconfiguração neural, ou seja, as estratégias de regulação, né, emocional, as estratégias possíveis para que a gente fortaleça aí a autoestima, construa relações seguras, né, e o poder da neuroplasticidade nesse processo de ressignificação, né, de toda essa rejeição, algumas técnicas, né, utilizadas para reinterpretação cognitiva mesmo, né? E na unidade 5, eu vou fazer uma digressão a respeito da rejeição e dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Como eu reafirmei, não como causadores de transtornos do neurodesenvolvimento, mas como, como potencializadores, como dificultadores, como, né, criadores de limites para aquilo que já naturalmente já traz limites, né? Então, como que a rejeição pode potencializar os sintomas do TDAH, como que pode afetar mais as pessoas com autismo e outros estresses. Vamos falar um pouco sobre o impacto disso lá no cérebro, no psiquismo infantil. Imagine comigo, então, vamos começar, duas cenas, né? Vamos entrar na base neurocientífica da rejeição, mas agora, antes disso, imagine comigo duas cenas. Uma criança pequena entra correndo, animada, toda feliz, mostrando um desenho para os seus pais, que acabou de fazer, ela chega ali empolgada, ela chega ali animada, segura o papel com as mãos bem pequeninas, entrega para um adulto aquele desenho que é muito importante para ela. Agora imagine duas situações diferentes. Na primeira, esse adulto dá um sorriso, elogia o desenho, diz, nossa, eu estou muito feliz por você ter expressado sua criatividade. No mesmo instante, o rosto da criança, é claro, fica iluminado, ou da gente também, né? E o cérebro ele vai registrar essa experiência como algo muito positivo. E uma onda de bem-estar vai percorrer seu corpo. Numa segunda situação, imagine, o adulto olha o desenho e diz, olha, agora não, estou ocupado, a criança baixa os olhos, sente um aperto no peito, e mesmo sem entender direito, seu cérebro grava essa experiência como dor. Talvez na próxima vez ela vai pensar duas vezes antes de compartilhar o que ela fez com alegria. Esse exemplo simples, ele vai ilustrar para nós algo muito poderoso, que a rejeição ela não precisa ser escancarada para ser sentida. Um simples ato pode causar um sentimento. Não significa que isso vai gerar toda vez um transtorno, mas perceba que quando ela é mais profunda, mais recorrente, mais intensa, isso pode agravar. Né? O nosso cérebro ele está o tempo inteiro aprendendo, registrando, interpretando experiências. E quando essas experiências envolvem rejeição, as marcas elas podem durar por toda a vida e trazer grandes transtornos para essa pessoa, nos seus relacionamentos, na sua vida. Né? Então, nós nos sentimos... o que é rejeição? A palavra rejeição pode até parecer uma palavra simples, mas o seu significado é muito profundo, é muito sério e se manifesta de muitas maneiras.
Podemos ser rejeitados quando nós nos sentimos excluídos de um grupo, podemos sentir a rejeição quando nós somos ignorados ou tratados com frieza, quando ouvimos palavras duras que diminuem a nossa autoestima. Podemos sentir a dor da rejeição quando sofremos discriminação, ou quando tem violência, ou quando passamos por abandono emocional ou abandono físico, ou qualquer situação onde ninguém parece se importar. A rejeição ela não acontece apenas de uma maneira direta, como alguém assim dizendo, eu não gosto de você. Não, nem sempre é assim. Muitas vezes ela se esconde atrás de gestos sutis, de brincadeiras, de silêncios, de expressões faciais que vão indicar que nós não somos bem-vindos, ou não somos valorizados, ou não temos valor. E o mais impressionante é que o nosso cérebro ele sempre reage à rejeição da mesma forma que reage à dor física, né? E o que a neurociência tem a ver com isso, né? Tem a ver porque o nosso cérebro ele é um verdadeiro computador biológico que controla nossas emoções, nossos pensamentos, nossas reações. Ele não apenas processa a dor física, mas ele também processa a dor emocional. E estudos da neurociência têm mostrado que a dor da rejeição ativa as mesmas regiões cerebrais que a dor física. Isso significa que para o cérebro, ser rejeitado pode ser tão doloroso quanto levar uma pancada ou sofrer uma queimadura. Além disso, quando uma criança ela enfrenta rejeição constante, o seu cérebro pode começar a funcionar de forma diferente, construir padrões. Existe uma região no cérebro, vou mostrar daqui a pouco, que é a amígdala, que é a parte do cérebro responsável por detectar ameaças diante do medo, em reação ao medo, por exemplo. Então esse cérebro, com o tempo, ele pode ficar mais sensível. Isso pode levar aí a pessoa a se tornar uma pessoa mais ansiosa, talvez sempre na expectativa de ser rejeitada novamente, ou com medo de ser rejeitada novamente. E o cérebro vai liberando hormônios, vai liberando substâncias como cortisol, que é o hormônio do estresse, que pode levar aí a problemas emocionais sérios e até físicos durante o longo da vida dessa pessoa, dessa criança. Por isso que eu escrevi esse e-book, estou gravando essa aula, para ajudar você a entender esse impacto, né, da rejeição no cérebro e no psiquismo da criança e do ser humano. Então a gente vai tentar explorar um pouco sobre como que a rejeição afeta as emoções, o nosso corpo e as nossas relações ao longo da vida, da nossa vida. Mas eu quero bem trazer algumas dicas, algumas ideias para que a gente também possa ressignificar, transformar a dor da rejeição em crescimento, em resiliência, em superação, né? Por isso que ao longo dessa aula a gente vai falar sobre como que o cérebro processa a dor, as experiências, as formas de rejeição, esses impactos, e como nós podemos ressignificar a dor, fortalecer a nossa autoestima. Então, entrando nessa primeira unidade, a unidade 1, eu falo sobre a base neurocientífica da rejeição. Eu quero começar falando sobre como que o cérebro processa a dor da rejeição, né? A rejeição ela é uma experiência universal, a gente sabe disso, que pode causar muitos problemas. Deixa eu deixar esse mouse aqui que ele está me atrapalhando. Que pode trazer muito grande sofrimento emocional. Muitas vezes dizemos que a rejeição dói, né? E essa expressão ela tem muito fundamento neurocientífico, né? Porque o cérebro ele processa a dor emocional de maneira semelhante à dor física e ativa áreas específicas que vão regular o sofrimento, vão regular o estresse. Por isso que eu quero explorar nesse momento como que o cérebro interpreta e reage à rejeição, como que os neurotransmissores envolvidos nesse processo impactam o desenvolvimento neural, né?
Então, a rejeição é uma dor real, e o papel, né, do córtex cingulado anterior, né? Como que funciona isso? Pesquisas, eu vou deixar depois no link algumas pesquisas, vou colocar também no e-book, para que você consulte, tem demonstrado que a rejeição ela ativa o córtex singular anterior, uma região do cérebro responsável pelo processamento da dor física. Isso significa que quando somos rejeitados, o nosso cérebro ele reage como se estivéssemos sentindo uma dor real, que explica o sofrimento intenso que vem associado com essas experiências. Né? Estudos de neuroimagem mostram que pessoas que vivenciaram, né, passaram por rejeição, apresentam uma ativação intensa, né, nessa área do cérebro, né? A mesma região ativada quando sentimos dor física. Né? Essa ativação ela pode explicar por que algumas pessoas desenvolvem até sintomas físicos, como dor no peito, dor de cabeça, fadiga, após passarem por experiências de rejeição. Né? Essa criança que sofre a rejeição constantemente pelos seus colegas, e isso vai afetar seu humor, vai afetar seu comportamento, vai afetar sua saúde mental, porque existem pelo menos três substâncias, né, hormônios, neurotransmissores envolvidos nessa experiência da rejeição. Né? Nós temos aí o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Porque quando sentimos rejeição intensa, os níveis de cortisol aumentam, gerando sintomas como ansiedade, insônia, irritabilidade. Né? E essa exposição prolongada à rejeição pode levar a um estado crônico de estresse, impactando, é claro, a saúde tanto mental quanto a saúde física. Né? Nós temos também a dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa. Né? A dopamina, ela ela é responsável pela sensação do prazer, da motivação, e a rejeição pode reduzir a liberação de dopamina. Isso pode levar a sintomas de desmotivação e até mesmo de depressão. Perceba que para quem tem TDAH, a produção natural de dopamina é menor, né, pela estrutura cerebral. Agora, se há um processo de rejeição envolvido, você vai impactar muito mais ainda esse processo de produção de dopamina. Né? Isso pode levar a claros quadros de depressão e se essa rejeição ela se torna algo repetitivo. A serotonina, que é outro hormônio, que é o regulador do humor, né? Essa queda nos níveis aí, né, dos sintomas de serotonina, que também pode causar tristeza, baixa autoestima, dificuldades emocionais. Essa alteração química cerebral explica porque algumas pessoas que desenvolveram pensamentos negativos persistentes após serem rejeitados, por causa exatamente dessa queda dos níveis de dopamina, de serotonina e o aumento do cortisol. Né? Por isso que é comum pessoas que passaram por uma rejeição, né, ao término de um relacionamento, por exemplo, uma pessoa sentir dificuldade em se concentrar no trabalho, ela perde o interesse talvez por algumas atividades que ela gostava antes e fazia com prazer, ela começa a desenvolver alguns pensamentos autodepreciativos, que é o reflexo da alteração desses neurotransmissores. Né? E por último aqui, e mais um ponto aqui, que é o impacto da rejeição nas conexões neurais, no desenvolvimento cerebral. Né? A rejeição, especialmente quando ocorre na infância ou nas fases iniciais do desenvolvimento, por longos períodos, ela pode causar mudanças na estrutura e no funcionamento do cérebro. A rejeição, tanto na infância, né, aí eu incluo até mesmo o período intrauterino, vamos falar disso, ela pode prejudicar
a formação de conexões neurais associadas à regulação emocional, à socialização, né? O impacto na plasticidade cerebral, a neuroplasticidade, eu vou falar ainda mais à frente sobre isso, que é a capacidade do cérebro de recompor-se, né, de se reestruturar, de ser reativo ao estresse, né? Mas a rejeição ela pode impactar essa capacidade, né? Tornando a pessoa mais vulnerável a futuras rejeições e diminuir a capacidade de resposta de neuroplasticidade. E também o desenvolvimento de padrões emocionais, né? Experiências repetitivas de rejeição podem reforçar, né, padrões neurais de ansiedade, de medo, de baixa autoestima, e isso vai, com certeza, afluir, né, diretamente nos relacionamentos, nos comportamentos, né, e essa pessoa vai depois criar aí padrões de dificuldade para desenvolver relacionamentos saudáveis, porque ela cresceu num ambiente onde recebeu críticas constantes, ela pode então ali desenvolver um sistema nervoso mais hiperreativo à rejeição, né? E interpretando aí às vezes qualquer feedback negativo como um ataque pessoal, ainda que isso não seja. Mas é um processo de evitação, né, do medo, né, diante dos desafios do medo de falhar ou do medo de ser rejeitada novamente. Então, só resumindo esse mapa mental, a rejeição ela não é apenas um sentimento subjetivo, mentalista, né, psíquico, né, vamos dizer assim, no sentido subjetivo, mas ela é uma experiência real que afeta o cérebro, o corpo, com certeza as emoções, né? Então, esse entendimento desses processos, né, pode ajudar a pessoa a desenvolver estratégias. Então, o nosso objetivo é que você entenda que há processos que nos ajudam a lidar com a dor emocional e fortalecer a neuroplasticidade, a resiliência, que é o que nós vamos explorar nesse próximo capítulo, quando eu vou falar sobre o papel da neuroplasticidade e da memória emocional. Vamos lá. O nosso cérebro, ele tem uma estrutura, ele não é uma estrutura fixa, rígida, imutável, né? Hoje já se sabe que ele se adapta ao longo do tempo, né? E esse fenômeno é chamado de neuroplasticidade, ou seja, isso permite, que bom que isso acontece, né? Que as nossas experiências boas também influenciem e moldem conexões neurais. Se uma pessoa sofre rejeições repetidas e essas experiências podem impactar circuitos cerebrais ligados a medo, a ansiedade, a baixa autoestima, o contrário também é verdadeiro, né? Experiências boas podem fortalecer esses circuitos cerebrais. Então, a neuroplasticidade também ela oferece aí uma oportunidade de quê? De ressignificar, de recriar novos padrões emocionais, novos pensamentos emocionais, sentimentos mais saudáveis, né? Que é o que eu quero explorar nesse mapa mental, nesse capítulo, né? Que é a influência, né? Como que a rejeição influencia, mas também como que há possibilidades de reconfiguração neuronal, né? Então, vamos lá. Como que experiências de rejeição moldam o cérebro ao longo do tempo? Acompanhe aí no seu mapa mental, né? A repetição de experiências de rejeição ela pode fortalecer padrões neurais negativos, né? Isso tornando a pessoa mais sensível, né, a futuras situações, mais pé atrás, né, vamos dizer assim, mais armada. Isso acontece porque o cérebro vai priorizando a sobrevivência. É uma reação diante do medo, diante da morte, diante da exclusão. Ele vai registrar as rejeições como ameaças ao seu bem-estar, né? Então, nós temos aí reforço de padrões negativos. O córtex pré-frontal, né, ele registra experiências de rejeição enquanto a amígdala, associada ao medo, se torna mais reativa, né?
Então, você acaba tendo uma sensibilização maior ao estresse, né? Existe lá, né, o hipotálamo, né? O eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? Ele pode se tornar hiperativo, né? Hipersensível, levando a respostas muitas vezes até exageradas ao estresse. É esse adulto que passou por a rejeição e de repente pouquíssima coisa gatilha, né? E ele acaba tendo um comportamento até exagerado, uma desregulação emocional. E esse efeito pode ser cumulativo, ou seja, quanto mais cedo uma pessoa vai enfrentando a rejeição, maior a probabilidade do seu cérebro desenvolver um padrão rígido, né, de evitação, de afastamento, de evitação social, de hipersensibilidade emocional, né? Essa criança que cresce em um ambiente onde seus esforços são constantemente menosprezados, e ela então vai desenvolvendo, o cérebro vai se adaptando a isso, a tendência de evitar desafios na vida adulta, acreditando que ela sempre vai ser rejeitada. Então, isso vai impactar em seu comportamento, em seus relacionamentos, em sua vida profissional por muitos anos, né? E há o impacto também da memória emocional lá no sistema límbico. O sistema límbico, né, é responsável por processar informações, né? Ele tem um papel fundamental na maneira como nós lidamos com a rejeição, né? E entre as suas principais estruturas, né, destacam-se aí, né, vamos falar da amígdala, que é o centro do medo e da rejeição, né? Ela registra as experiências negativas, ela pode gerar reações de defesa quando enfrentamos situações similares à do passado, agora ou no futuro. Em outras palavras, né, gato escaldado tem medo de água fria. É exatamente isso. Ou seja, em pessoas que sofreram rejeição constante, a amígdala ela pode se tornar hiperativa, hipersensível, criando padrões aí emocionais de alerta constante e que sempre coloca essa pessoa na posição de alerta, né? O hipocampo, que também está lá no sistema límbico, ele armazena a memória da rejeição, né? O hipocampo é o espaço, né, no nosso cérebro que registra memórias emocionais, né, as memórias afetivas, e pode associar novas experiências a traumas passados. Ele tem um registro lá atrás, aí eu tenho uma experiência no futuro, ele interconecta, porque o cérebro nem sempre faz essa distinção entre passado e futuro, ou presente, né? E isso explica porque muitas pessoas revivem sentimentos intensos de rejeição mesmo anos depois daquele evento ter ocorrido. Isso vai se prolongando, vai reverberando durante toda a sua vida, em todos os seus relacionamentos. E o córtex pré-frontal, né, ele regula a nossa resposta emocional, né? Esse setor do cérebro ajuda a reinterpretar experiências negativas, controlar reações impulsivas, né? E com treinamento adequado é possível fortalecer essa região, diminuir a intensidade, essa resposta e as respostas às rejeições, né? Se uma criança, por exemplo, sofreu bullying na escola e ela pode, é claro, desenvolver um sentimento de desconforto ao entrar em novos grupos sociais, tal, porque o seu hipocampo associa essas experiências lá atrás a um risco iminente. Então, há uma preservação, há uma reação comportamental diante disso. Mas a grande boa notícia é que, né, existem possibilidades de ressignificação neuronal. O que é isto? Infelizmente, né, o cérebro tem a capacidade de se modificar e superar esses padrões emocionais negativos construídos lá atrás, né? E muitas estratégias têm sido pensadas para auxiliar na reprogramação da resposta à rejeição.
Eu ainda vou falar de algumas técnicas, não vai ser o meu foco principal da aula, mas eu vou citar algumas técnicas que têm sido usadas nesse processo de ressignificação neuronal, de neuroplasticidade. Mas deixa eu pontuar alguns pontos aqui dessas possibilidades da ressignificação neuronal. Primeiro que é o reforço de novos circuitos positivos. Que boa notícia, né? Saber que a repetição de experiências boas, né, pode criar novas conexões neurais, pode reduzir o impacto dessas memórias lá atrás que foram traumáticas, e terapias baseadas em reforço positivo, né, como a ABA, a TCC e outras terapias, né, podem ajudar, a própria logoterapia, podem ajudar a fortalecer padrões emocionais mais saudáveis. Técnicas de regulação emocional, a psicologia traz aí muitas técnicas de como regular-se emocionalmente e reconfigurar, né, as bases neurológicas. Por exemplo, a meditação, o mindfulness, né, eu vou falar um pouco sobre mindfulness lá na frente. Aliás, eu vou gravar ainda uma aula sobre mindfulness. Eu gostei muito desse assunto, principalmente porque ele tem muita relação com, a, com a filosofia estoica. Eu gosto muito do estoicismo, que é o que hoje tem sido muito explorado, né, para qualidade de vida, para desenvolvimento pessoal. Mas algumas técnicas elas vão fortalecer esse córtex pré-frontal e vão aumentar aí o controle sobre aquelas reações impulsivas à rejeição, à iminência de sofrer um novo ataque. Exercícios de respiração podem reduzir a ativação lá da amígdala em momentos de estresse. E também, né, a exposição gradual a novas experiências, né? A neuroplasticidade ela permite que o cérebro reaprenda a confiar em interações sociais. Essa criança que foi rejeitada intensamente lá atrás e de repente ela tem muita dificuldade com interações sociais, se ela tem algum nível de autismo, isso pode intensificar-se. O próprio TDAH também pode intensificar-se. Mas agora, a exposição gradual a novas experiências, a boas experiências, né, pode aumentar aí a capacidade do cérebro de se reprogramar, né, diante do medo da rejeição, né? Vamos pensar aí numa pessoa que tem medo de falar em público porque lá no passado ela foi ridicularizada, né? E ela então travou isso por muitos anos, ela tem dificuldade na escola, ela chega na faculdade e não quer participar daqueles grupos, ela tem medo de se expor em grupos pequenos, mas ela, de repente ela começa a dar pequenos passos de se expor, de falar, né, em pequenos grupos, e isso vai aumentando, isso vai treinando a sua confiança, criando memórias boas, memórias positivas, e aí o cérebro vai também processar e vai criar novas conexões neurais a respeito disso. Então, concluindo esse slide, a rejeição ela pode ter um impacto duradouro no cérebro, sim, mas a neuroplasticidade ela nos dá a capacidade de reação, de reconfiguração, de ressignificação dessas respostas emocionais. Por isso que é importante compreender como que o cérebro processa essas experiências, porque é possível desenvolver estratégias para superar esses traumas, construir novamente uma identidade emocional mais resiliente, mais forte, que é o que nós vamos trabalhar nesse próximo capítulo, ou seja, nós vamos ver como que essas mudanças cerebrais influenciam os nossos relacionamentos e a forma como nós interagimos com o mundo. Então vamos falar ainda nessa unidade 2, sobre a rejeição desde o ventre até a infância, né? E eu quero abordar sobre a rejeição e o estresse intrauterino, o impacto na formação cerebral. Lembra que no início da minha fala eu acreditava, né, tentei estudar isso, acreditei que a rejeição pudesse até ser uma das causas, mas já não penso mais assim. Mas
a rejeição e o estresse intrauterino podem, né, tem relação muito grande e impactar a formação cerebral. Né? Esse ambiente no útero tem um papel fundamental no desenvolvimento cerebral do bebê, do feto e dessa criança lá na frente. Então, existem muitas pesquisas que demonstram que o estresse, eu vi isso na minha pesquisa de doutorado, que o estresse materno durante a gestação, ele pode afetar a estrutura, ele pode afetar a função do cérebro no feto, ele pode predispor essa criança a dificuldades emocionais, cognitivas ao longo da vida, né? E, além disso, na epigenética, né, vou falar um pouco sobre epigenética, mostra que experiências de rejeição precoce, né, podem deixar marcas indeléveis biológicas, físicas, duradouras, né? Que é o que eu quero explorar, como o estresse materno pode impactar esse desenvolvimento cerebral, e o papel da epigenética na rejeição precoce e a importância da ocitocina. Vamos falar um pouco sobre isso então. Então vamos falar sobre esse impacto do estresse materno na formação do cérebro do bebê. Né? Eu lembro de algumas situações que eu atendi de crianças e adolescentes que a mãe tentou suicídio, né, mas não conseguiu, tentou aborto, mas não conseguiu, esmurrar, situações em que a mãe rejeitava a criança no ventre porque ela não era bem-vinda, ela nasceu veio na hora errada, e uma série de outras possibilidades que eu vou falar mais à frente das formas de rejeição. E como que isso afetou essas crianças? Como que afetou, né, o comportamento delas? Né? Há um impacto. Né? Então, porque durante a gestação, o bebê é altamente sensível às condições emocionais da mãe. Se a mãe experimenta altos níveis de estresse, o seu corpo com certeza vai liberar quantidades excessivas de cortisol, que é o hormônio do estresse, que pode atravessar a placenta e afetar o desenvolvimento do sistema nervoso do feto também. Né? Então, há um efeito no desenvolvimento dos cérebros, no desenvolvimento cerebral da criança. Esse excesso de cortisol pode alterar a estrutura de áreas como o hipocampo, que é o responsável aí pela memória, pela regulação emocional, e a amígdala, que está envolvida na resposta ao medo, à ansiedade. E isto vai levar a maior vulnerabilidade ao estresse. Esses bebês que foram expostos a altos níveis de cortisol intrauterino podem nascer com um sistema de resposta ao estresse mais hiperativo, tornando assim essas crianças mais propensas a quadros de ansiedade, a própria hiperatividade. Né? Essa mãe que enfrenta, né, rejeição do parceiro ou dificuldades emocionais durante a gestação, ou que ela mesma, sem perceber, influencia aí negativamente o neurodesenvolvimento do bebê. Então, isso pode resultar em uma criança com maior sensibilidade ao estresse e mais dificuldades na sua regulação emocional. Né? E aí eu falei sobre a epigenética, eu vou trabalhar, isso tem impacto, é claro, na saúde mental. E a epigenética, ela vai demonstrar que há uma transferência disso, e há marcas biológicas, né, na rejeição precoce, ou seja, a epigenética, que estuda como que os fatores ambientais modificam expressões dos genes, sem alterar a sequência do DNA. A rejeição precoce, por exemplo, incluindo o estresse materno, ela pode causar aí alterações epigenéticas que afetam a forma como o cérebro da criança responde ao estresse e às emoções. Então, existem marcas epigenéticas da rejeição, né, porque essas experiências adversas no útero podem ativar aí ou desativar alguns genes relacionados ao estresse, à regulação, programação do eixo do estresse, né? Ou seja, alterações epigenéticas podem
tornar o eixo do hipotálamo lá muito mais sensível, muito mais reativo, levando essa pessoa a respostas, às vezes, exageradas em diversas situações ao longo da sua vida. E aumentando aí, claro, o risco de transtornos emocionais, porque essas marcas epigenéticas, né, podem aumentar a vulnerabilidade dessa criança e levá-las à depressão, transtornos de ansiedade, dificuldades em relação ao apego, né? Por exemplo, crianças adotadas, né, podem que sofreram rejeição, que é a maioria dos casos, né, ou negligência nos primeiros meses de vida, apresentam alterações epigenéticas em genes relacionados ao estresse. Por isso, desenvolve quadros de ansiedade, quadros de insegurança em seus relacionamentos, o que é muito comum, né? E aí vem o papel da ocitocina. Ocitocina, eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra, ocitocina, né? Se eu errar, você me considera aí, né? O papel da ocitocina no apego e na segurança emocional. Porque a ocitocina, conhecida aí como o hormônio do amor, né, ela desempenha um papel fundamental, essencial no vínculo entre mãe e bebês. E a sua liberação ela é estimulada pelo contato físico, pelo olhar, pela interação afetiva, pela fala, ela promove sensação de segurança, de conexão emocional. Quando eu falei sobre os 7 R's da rejeição, eu falei que a rejeição é a mãe de todas as feridas, na minha percepção, porque uma das coisas que ela causa, ela quebra, ela faz uma amputação, né, naquele sentimento de pertencimento, de amor fundamental. Eu pertenço a alguém, eu sou de alguém, alguém me ama, eu sou amado por alguém e eu consigo amar porque eu recebi esse amor. Então, esse vínculo materno é muito importante por causa do papel dela, que ela exerce, né, no cérebro, né, no apego do seguro emocional. Então, a importância desse vínculo materno, a presença da mãe emocional disponível, vai ajudando essa criança a criar aí estratégias de regulação desse sistema de estresse, construção de bases seguras, né, nas suas futuras relações, né? A ocitocina também, ela tem efeito direto no cérebro. Altos níveis de ocitocina fortalecem muito as conexões neurais ligadas ao afeto, ligadas à confiança. Elas reduzem esses impactos negativos da rejeição precoce e intensa. E só que a rejeição, ela também pode abaixar os níveis de ocitocina. Por isso que os bebês que enfrentaram a rejeição ou a negligência, eles podem desenvolver uma menor capacidade de produzir a ocitocina, né, tornando-se mais vulneráveis às dificuldades emocionais na infância e, claro, lá na sua vida adulta, né? Esses bebês que tiveram pouco contato físico, pouca interação afetiva nos seus primeiros meses de vida, a tendência é que eles apresentem maiores dificuldades em estabelecer conexões, vínculos saudáveis, tanto na infância quanto na adolescência e, claro, quase sempre na vida adulta, né? E aí vão demonstrar mais medo, mais insegurança, mais medo da rejeição e uma série de outros desdobramentos, né? Por isso que esse ambiente intrauterino, ele, nos primeiros momentos da vida, eles têm um impacto fundamental e profundo no desenvolvimento cerebral e emocional de um indivíduo. Esse estresse materno, essas marcas epigenéticas, né, da rejeição precoce, eles, né, podem baixar os níveis de ocitocina, e isso aí vai impactar na forma como o indivíduo lida com isso, com seus relacionamentos ao longo da vida. Que é o que nós vamos discutir no próximo slide, no próximo capítulo, a respeito da rejeição na infância e a influência disso na construção da identidade, né, tanto emocional quanto na identidade social
dessa criança, que é a rejeição na primeira infância e o desenvolvimento psíquico, né? Então vamos trabalhar o capítulo 4 aqui, ó, a rejeição na primeira infância e o desenvolvimento psíquico, né? Bom, os primeiros anos de vida são essenciais, né? São a base da vida. Tudo está sendo formado ali, o desenvolvimento infantil acontece ali, psicológico, físico, emocional, estão sendo construídos, né? A qualidade desses vínculos com seus cuidadores, com seus pais, né? E vai influenciar diretamente, proporcionalmente, a forma como esse bebê aprende a regular suas emoções, a construção da sua autoestima, da sua identidade, o desenvolvimento do senso de segurança, e aí tantos outros desdobramentos, né? Tá vendo como... Por isso que eu digo que a rejeição é quase que uma mãe de uma série de outros problemas emocionais que acontecem com o indivíduo. E por isso que eu sempre digo que a maioria dos problemas emocionais que nós temos hoje como adultos começou lá atrás, começou na infância, quiçá lá no ventre. Então, seja por negligência, seja por qualquer outro jeito, por abandono emocional, por palavras, por violência, por falta de afeto, isso pode gerar impactos profundos na formação da identidade emocional desta criança, né? Então é o que eu quero explorar aqui nesse capítulo, mostrando aí o papel desse vínculo na regulação emocional do bebê. Então vamos lá. Desde os primeiros dias de vida, esse bebê, né, depende dos cuidadores para regular suas emoções, né? O contato físico, o olhar, a voz calma, a previsibilidade, as respostas que o adulto dá em direção às necessidades dessa criança, né, vão ajudar essa criança a desenvolver um sistema nervoso equilibrado. E futuramente, e consequentemente, ela vai aprender a lidar com o estresse, porque todos nós passamos pelo estresse, né? E aí, esse apego seguro, né, se você quiser entender um pouco mais sobre a questão do apego, você pode procurar sobre teorias do apego. Eu ainda quero gravar, eu gravei um Reels no meu Instagram sobre teoria do apego, vou postar aqui no canal, os 4 tipos de apego, né? Mas ainda quero gravar uma aula sobre isso. Esse apego seguro e a regulação emocional estão intrinsecamente ligados. Ou seja, quando esse bebê recebe carinho, proteção, aceitação, atenção, a resposta ela é proporcional, né? Porque ele aprende a confiar nos pais, aprende a confiar nos relacionamentos, ele aprende a confiar nas interações, as interações são válidas, as emoções são válidas, e ele aprende principalmente a regular-se emocionalmente. Aquela torneira, né, quando eu falei no meu reel sobre a regulação emocional, né, eu até usei um brinquedinho, boneco, que ele fica todo louco quando ele é exposto, né, que é uma torneira desregulada. Então, o apego seguro, ele ajuda o indivíduo a regular essa torneira nos seus relacionamentos, né? Quando, né, ele aprende a se autorregular. Esse apego é fundamental aí para a promoção da regulação emocional. O impacto da rejeição é proporcional também, no sentido contrário. A ausência desse vínculo afetivo, seguro, né, pode gerar dificuldades, gerar o perfil evitativo, né, tornando essa criança mais propensa a desenvolver quadros de ansiedade, quadros de insegurança, dificuldades para se socializar, para interagir. Por causa dessa relação cérebro, né, e afeto. Elas estão extremamente ligadas. A falta de um ambiente responsivo pode prejudicar o desenvolvimento do córtex pré-frontal, né? Que é responsável pelo controle emocional, pela tomada de decisões, funções executivas, né? Deixa eu dar um exemplo. Vamos pensar nesse bebê que nasceu, mas ele fica longos períodos sem receber conforto,
sem receber respostas às suas necessidades, e aí, ou pior, ele recebe palavras duras de rejeição. Então, ele pode desenvolver uma resposta exagerada, exacerbada àquele estresse, né? E vai se tornar mais reativo emocionalmente, e vai ter dificuldades para se acalmar sozinho no futuro, né? E existe então um efeito, que é o próximo item aqui, dessa rejeição parental, né, no desenvolvimento da autoestima, da segurança. Do sentimento de autoestima e segurança, que são fundamentais para qualquer ser humano. Todos nós queremos estar bem com a gente mesmo, queremos estar seguros, né, ter essa noção de pertencimento. E a forma como interagiram conosco nos primeiros anos de vida, ela é fundamental porque ela vai influenciar diretamente esse sentimento de autoestima, esse sentimento de segurança, né? A construção dessa autoestima é fundamental, porque as crianças crescem em um ambiente acolhedor, que valida, né, e elas então validam suas emoções, que acolhe suas emoções, e aí ela vai internalizar o quê? A sensação de que eu sou digna de amor, eu sou digna de cuidado, de pertencimento, alguém me ama, alguém me quer, alguém cuida de mim. Isso é fundamental na construção da autoestima. Quantas pessoas hoje têm problemas com a sua autoestima? E se você for olhar o histórico lá atrás, você pode ser que encontre aí eventos fortes e impactantes de rejeição, né? É comum encontrar, né? E a insegurança e a rejeição estão conectadas proporcionalmente também. Essa criança rejeitada, seja por palavras duras, seja por ausência, seja por negligência, ela pode desenvolver crenças, pensamentos negativos sobre si mesmas, né? Eu não sou bom suficientemente, eu não sou digno de amor, eu não mereço, eu não consigo, eu não dou conta, né? Que são aí os resultados da rejeição, né? E isso vai afetar aí seus relacionamentos, porque esse autoconceito sobre si mesma, né, vai afetar esse padrão emocional aprendido lá atrás, vai refletir claramente, diretamente nos relacionamentos futuros, né? Eu tenho um Reels que eu fiz sobre abuso sexual, eu ainda quero gravar um outro vídeo sobre abuso sexual com mais prazo, mais tempo aqui no canal, que fala sobre como que pessoas sofreram abuso sexual na infância desenvolvem problemas sérios em várias áreas de sua vida. Uma delas é o casamento. Há um livro que eu li sobre relacionamentos conjugais e abuso sexual, a relação quase que direta entre muitos conflitos no casamento ligadas a abusos sexuais sofridos lá na infância, que é uma forma de rejeição. Como que isso afeta diretamente a autoconfiança, a dificuldade de estabelecer vínculos saudáveis, vínculos seguros, né? Dificuldades que vão reverberar na escola, vão reverberar nos relacionamentos e vão reverberar, claro, na vida profissional. Então, esses primeiros anos são fundamentais na formação da identidade emocional, da memória emocional. A identidade emocional de uma pessoa, ela começa exatamente a ser moldada nos primeiros anos de vida. São fundamentais, né? Baseada aí nas interações boas, né, dos cuidadores, nesse ambiente ao seu redor que vai influenciar, vai impactar, com certeza. E aí essa criança, né, nesses primeiros anos, ela vai aprender, né, o aprendizado emocional, ela vai aprender porque ela é acolhida, ou se ela é rejeitada também ela aprende o contrário, né? Então, ou um ou outro vai influenciar como ela vê e como ela interage com o mundo. Vai ajudá-la a desenvolver resiliência, né? Ou não desenvolvê-la, né? Crianças que crescem em ambientes seguros, com afetos seguros, né? Elas tendem a desenvolver mais resiliência emocional, mais habilidades socioemocionais, estão aí buscadas aí, tão discutidas hoje pela sociedade. E o impacto da rejeição
também ele pode afetar a identidade, a formação da identidade, né? Essas crianças que enfrentaram rejeições, né, podem desenvolver padrões de evitação, né, emocional, medos de expressar seus sentimentos, dificuldade de confiar no outro, são pessoas que estão muito pé atrás, se tornam muito críticas, meio que ouriço, sabe aquele ouriço do mar, cheio de pontas, ninguém me toca e elas se protegem, criam uma casca em volta delas, né? E isso vai afetar aí problemas de comunicação, ela vai ter sérios problemas de comunicação lá na frente, problemas de relacionamento lá na frente, né? Então, revisando esse slide aí, a rejeição na primeira infância deixa marcas profundas no desenvolvimento psíquico da criança, mas o vínculo seguro com os cuidadores é essencial para essa regulação emocional, para a formação de autoimagem, autoestima, identidade, segurança. E compreender esses impactos é o primeiro passo, talvez, para a gente, não só como pais, como cuidadores, a criarmos ambientes acolhedores, promovermos o desenvolvimento emocional e equilibrado das crianças, né? Que é o que eu quero falar um pouco nesse próximo capítulo, como que as experiências na infância, né, podem se manifestar na adolescência e na vida adulta, né? Mas antes eu queria um pouco falar sobre esse curso, pós-graduação prêmio em psicoeducação nos transtornos do neurodesenvolvimento. Tá o slide aí, olha. Esse é um curso que eu estou organizando junto com a Faculdade FETES. A FAIV e a FETES estão organizando. A Faculdade FETES é uma faculdade nota máxima no MEC, referência aqui no estado do Espírito Santo, 100% EAD. Esse é um curso com aulas online, aulas quinzenais, com professores especialistas na área. E nós vamos falar sobre os fundamentos neurobiológicos dos transtornos do neurodesenvolvimento. Aí vamos falar sobre a psicoeducação em várias áreas, para TEA, para TDAH, para dislexia, né, que agora mudou o nome, que é transtorno específico e aprendizagem com prejuízo em leitura, para descalculia, que também agora mudou o nome, já não se usa mais esse nome dislexia e descalculia, porque isso gerou muitos rótulos, né? Fulano é dislexo. Não, ele tem um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura. Aí vai também na escrita, que é a disgrafia, transtornos de comunicação, transtornos no desenvolvimento da coordenação, transtornos do movimento, transtornos do déficit intelectual, e uma aula maravilhosa sobre didática e ludicidade nas intervenções psicoeducativas. A gente quer mostrar para vocês sobre maneiras e formas técnicas de como intervir de forma lúdica, né? E por último, falando aí sobre a intervenção nos projetos, né? O curso tem estágio, mas o estágio é opcional, que são projetos de intervenção psicoeducativa. Né? Mas é opcional para você que quer uma carga horária maior, algumas prefeituras até exigem o estágio. Então fica aí a dica, começamos em julho agora de 2025, um curso de 10 meses, e em breve você vai receber lá um aviso sobre ele, e vamos abrir a matrícula. Estamos abrindo a matrícula. Vamos continuar aqui, unidade 3, as múltiplas formas de rejeição e seus impactos, né? Existem muitas formas de receber rejeição, né? E eu destaquei aqui 3 delas, né? A rejeição verbal psicológica é uma delas, né? Porque essa rejeição verbal psicológica é a que muitas vezes, a que mais acontece, e sem que nós percebamos, né? Eu vou falar da rejeição da violência e tal, mas a rejeição verbal e a psicológica, elas têm um poder muito imenso sobre o cérebro humano, porque elas moldam crenças sobre nós, pensamentos, elas criam pensamentos disfuncionais. Eu gosto de chamar pensamentos disfuncionais como mentiras emocionais,
né? E isso afeta a saúde emocional, influencia o desenvolvimento psicológico, né? Desde críticas, desde a negligência emocional, desde a rejeição verbal, isso gera marcas profundas no indivíduo ao longo da sua vida. E criando aí padrões, ativando padrões ruins, né, disfuncionais nas nossas emoções. Então, dentro dessa rejeição verbal e psicológica, eu quero falar sobre o impacto das palavras na estrutura cerebral, né? As palavras possuem poder, tanto para construir quanto para destruir, né? O mundo é vibração, o mundo é frequência, tudo é frequência, né? E isso reflete na estrutura cerebral. Ou seja, a neurociência já tem vários estudos dela mostrando que quando essa criança é exposta constantemente a críticas negativas, a insultos, a palavras de rejeição, você não presta, você não dá conta, você não vai dar certo na vida, você não é nada, pode causar mudanças significativas no funcionamento do cérebro. Eu poderia citar aqui vários casos que eu atendi, não vou fazer por questões éticas, mas situações assim que hoje na vida adulta você vê o estrago que isso causou na vida dos filhos, quando a mãe faz isso lá na infância, às vezes casos na própria barriga, né? Porque existe, né, o impacto direto na estrutura cerebral, há efeitos no córtex pré-frontal, né? Palavras duras e rejeitadoras vão afetar a capacidade do raciocínio lógico, a tomada de decisão. E eu tenho uma aula aqui no meu canal sobre proteção emocional para crianças e aprendizagem, como que esses problemas emocionais estão muitas vezes ligados à aprendizagem. E aí o professor não consegue dar, né, resultados na sala de aula, porque aquele aluno ali, ele tem uma série de barreiras emocionais que afetam a sua cognição, né? Essas experiências negativas, né? Redução da neuroplasticidade, que é essa capacidade de ressignificação, né? Essa criança, elas tendem a ter uma flexibilidade neuronal menos ativada, para aprender, para se adaptar. Não que elas não possam, elas conseguem, é possível, qualquer pessoa, mas perceba que a dificuldade vai ser muito maior, né? Para se adaptar a novas situações. E o poder das palavras positivas. Como eu falei, as palavras têm poder tanto para o bem quanto para o mal, né? Faltou aí esse item, né? Palavras de encorajamento, palavras de apoio, né? Palavras de afirmação, né? Eu sempre dizia aos meus filhos: você é meu filho amado em quem me comprazo, você é minha filha amada em quem eu tenho prazer, né? Você está muito bem, você vai conseguir. Isso é importante porque você estimula a produção de neurotransmissores, como dopamina, como serotonina, né? Promovendo aí o quê? Bem-estar e resiliência emocional, né? Você tem aí uma ativação da amígdala, né? Quando a rejeição acontece, ou seja, já falei lá atrás que a amígdala faz parte da estrutura do sistema límbico, né, que é o responsável pelo processamento das emoções. Ela é altamente sensível à rejeição verbal e psicológica. Ela reage a isso, né? Quando um indivíduo é constantemente exposto a palavras duras, a menosprezo emocional, a sua amígdala pode entrar em estado de hiperatividade, ou seja, isso vai resultar em medo constante, aumento dos níveis de ansiedade, né? Vamos lá, a hipervigilância, o que é isso? A hipervigilância e o estresse crônico, né? O que é isso? Pessoas que passaram por esses processos de rejeição verbal intensa podem estar sempre no alerta, sempre em alerta permanente. Por isso que às vezes o gatilho delas é assim, ó, é o estalo. Rapidamente elas reagem, né? Porque elas estão sempre esperando uma próxima crítica, um próximo ataque verbal. O desenvolvimento de respostas defensivas, né? Pessoas que estão sempre com o pé atrás, sempre responsivas, muitas vezes até desproporcionalmente, porque passaram por rejeição verbal.
aí desenvolveram padrões de comportamentos defensivos, estão sempre na defensiva, evitando interações sociais, sempre se justificando, porque elas estão sempre se protegendo. Na psicanálise nós chamamos isso de mecanismos de defesa, e reagindo agressivamente a pequenas provocações, né? E isso tem correlação direta com transtornos psicológicos, né? O medo constante gerado aí pela ativação excessiva da amígdala pode levar ao desenvolvimento de transtornos como ansiedade generalizada, TAG, ou depressões em vários níveis, né? Insegurança em ambientes sociais, fobia social, né? Porque tem medo de crítica, até mesmo pânico, né? Desenvolvimento de crise de pânico e outras coisas que podem reverberar diante dessa rejeição verbal e psicológica. É por isso que eu sempre afirmo, a rejeição pode não ser a mãe, mas eu acredito que sim, mas ela tem um poder devastador, né, em vários comportamentos, em vários aspectos emocionais de um indivíduo. E aí você tem, dentro dessas múltiplas formas, dentro da rejeição verbal e psicológica, o desenvolvimento de crenças limitantes e padrões emocionais disfuncionais. Isso tem sido muito trabalhado pela TCC, que é a Teoria Cognitivo-Comportamental, que é uma abordagem, né, de terapia, né, dentro da psicologia, onde o psicólogo vai tentar entender, junto com o paciente, as crenças limitantes, a crença central, as crenças limitantes, os padrões emocionais, os pensamentos disfuncionais que fazem parte, né, da estrutura emocional, e muitas vezes eles vieram lá de trás da rejeição verbal e da psicologia, da rejeição psicológica. Eu gosto também da terapia do esquema, que ela vai resgatar, ela vai buscar essas informações lá no passado. Vale a pena entender um pouco sobre isso, a terapia do esquema, a TCC, existem muitos vídeos no YouTube falando sobre isso. Mas influencia como a pessoa enxerga a si mesma e o mundo ao seu redor. É como se ela estivesse colocando um óculos emocional. Ela passa a enxergar o mundo ali, ó, com o seu óculos emocional. E ela passa a acreditar em coisas que em verdades, né? São os pensamentos disfuncionais. Ela passa a acreditar em coisas que limitam, né? E esses padrões, esses pensamentos disfuncionais, né? Essas crenças limitantes são ideias negativas internalizadas, né? Eu não sou bom. E essa pessoa vai ter dificuldade depois até em performar profissionalmente. Porque ela cresceu a vida toda acreditando que ninguém a ama, ela só vai ser amada se ela fizer alguma coisa, então ela fica o tempo inteiro fazendo para poder ganhar a confiança, ganhar o grupo, mas sempre na expectativa de que vai falhar. Então essas crenças, né, podem ser geradas pelos processos de rejeição verbal e rejeição psicológica. Elas vão limitar, né, o potencial da pessoa, vão afetar suas escolhas na vida. Padrões disfuncionais, né, emocionais disfuncionais, a gente chama de pensamentos disfuncionais, emoções disfuncionais, podemos dizer assim. Indivíduos que sofreram rejeição verbal e psicológica frequentemente desenvolvem esses padrões de auto-julgamento severo, de autocrítica severa, que desembocam em baixa autoestima, em dificuldade de expressar emoções, e aí vai, né? E aí é o que eu chamo no meu ciclo da rejeição, a repetição do ciclo da rejeição, né? É possível que essa pessoa que sofreu rejeição acabe reproduzindo esse padrão em seus relacionamentos, seja como vítima ou como alguém que também vai rejeitar os outros, né? Que ao reprimir essas emoções, né, ao repeti-las, ela vai depois reproduzi-las. Então, concluindo esse slide, a rejeição verbal e psicológica deixa marcas profundas no cérebro e no emocional das pessoas, né, impacta, né, diretamente aí, o sistema límbico, o impacto das palavras, da negligência, né, ele pode gerar medo constante, ativar aí
essas regiões do cérebro e também moldar essas crenças limitantes que vão influenciar essa pessoa para o resto da sua vida. Então, é importante conhecer e entender essas consequências, porque isso vai nos ajudar a romper esse ciclo da rejeição. É entender isso que nos ajuda a quebrar esse ciclo e promover a cura emocional, a saúde mental, né? Que é o que eu quero explorar no próximo capítulo, né, sobre outras formas de rejeição. Vamos continuar aqui. Ainda falamos de formas de rejeição por abandono ou negligência emocional. É uma outra forma de rejeição, quando essa criança pode ser abandonada fisicamente, quando há uma separação, há um distanciamento dos cuidadores, e esse distanciamento pode ser físico ou pode ser emocional, né? Porque em ambos as necessidades afetivas da criança são ignoradas ou negligenciadas. Eu estava na Bolívia, eu fui dar um seminário em Corumbá, e aí nós fomos à Bolívia visitar um orfanato. E naquele orfanato, as crianças que estavam ali eram filhas de detentas, porque ali na Bolívia as detentas os filhos podiam ficar com as mães na cadeia, quando não tinha ninguém para cuidar, quando não havia ninguém que pudesse cuidar, e muitas vezes elas eram enviadas a um orfanato. E havia ali um menino, me lembro muito bem dessa cena, esse menino ele dava muito trabalho, ele estava ali naquele orfanato já há alguns meses, e ele era uma pessoa com um nível de desafiador muito alto. E eu conversando com ele ali no saguão, eu lembro que eu mostrei algumas figuras, eu uso muito a questão da ludicidade, depois nós vamos ter uma aula sobre isso lá no nosso curso sobre a ludicidade. E eu perguntei com qual você se identifica. Ele pegou um bonequinho, que é um bonequinho chorando, e eu falei, por quê? Ele falou, abandono. Eu tenho aqueles band-aids, né? Eu mostrei alguns do abandono, ele escolheu o band-aid do abandono, e ele expressou que a maior dor que ele tinha é o abandono, né? Então a gente mostra assim, o impacto que isso trouxe na vida desse menino, na sua dificuldade de regular, no seu comportamento, né, desafiador ali, dando muito trabalho ali no orfanato, ao ponto do orfanato querer devolvê-lo e mandá-lo lá para o presídio. É muito triste isso, mas é real. E não é único, isso acontece muito, mas muito, né? Então, há um efeito muito grande do abandono na regulação emocional, né? A autorregulação, que é a capacidade da gente de mexer nessa torneira, lidar com as emoções no dia a dia de forma equilibrada, adaptativa, né? É como uma torneira que se você abre só um pouquinho, vai vir só um pouquinho de água. Se você quer muita água, vai vir muita água. Mas quando ela está desregulada, no primeiro toque ela abre, né? Então, quando essa criança experimenta abandono ou negligência emocional, né, esta habilidade de autorregular-se, ela fica comprometida devido à falta de segurança, devido à falta de suporte afetivo, né? Então, isso vai trazer déficits, né, no desenvolvimento lá no sistema límbico, né, responsável pelas emoções. Ele sofre alterações nas suas estruturas, ele tem dificuldade em ter resposta, né? E ele vai sofrer alterações, né, devido a essas negligências emocionais, tornando-o mais vulnerável, mais fácil, né, de se estressar, mais propenso a ansiedades, né? Por quê? Ao aumento do cortisol, já falei sobre isso, e esse estresse tóxico, né? Essa falta de apoio emocional pode levar ao aumento crônico mesmo desses níveis de cortisol, que vão aumentando cada vez mais a capacidade do cérebro de regular as emoções, de reagir. Isso pode afetar o corpo, pode afetar toda a estrutura da pessoa, tanto corpo quanto alma. E as dificuldades de lidar com as frustrações, né? Essa é uma geração cada vez mais com dificuldades de lidar com frustrações, né? E crianças que
Claro que isso tem várias causas, mas crianças que crescem sem essa base emocional segura, elas podem apresentar muito mais impulsividade, muito mais dificuldade em controlar essas emoções, né, ao longo do tempo, né? As crianças que não receberam acolhimento dos pais diante, né, de qualquer que seja a situação, elas podem crescer com dificuldades sérias para identificar e expressar emoções de forma saudáveis. E são adultos conflituosos, adultos que explodem emocionalmente, adultos que estouram rapidamente, né? É claro que a explosão emocional tem várias causas, mas uma das causas pode ser isso, né? Não que seja apenas isso. Mas há muitos adultos hoje que têm muitas dificuldades em lidar com a frustração. E isso pode estar associado à questão da rejeição, ao abandono. Tal. E um impacto aí é relacional, né? Que é a dificuldade de construir vínculos saudáveis na vida adulta. Né? Isso pode estar intrinsecamente ou diretamente ligado e proporcionalmente ligado. O abandono emocional na infância ele pode gerar muitas dificuldades significativas na construção de relacionamentos saudáveis na vida adulta. A falta de uma base segura nos primeiros anos de vida, ela vai influenciar na forma como essa pessoa se relaciona com os outros, com o mundo ao seu redor, né? É muito comum pessoas que sofreram abuso sexual, vou falar daqui a pouco sobre a violência, ter problemas nos seus relacionamentos. O medo da rejeição e do abandono pode se tornar aí uma constante, né? Um padrão mesmo, né? Esse é o chamado na teoria do apego de apego ansioso, né? Ou evitativo, um dos dois, né? Que aí que essa pessoa cria um padrão que ela teme intimidade, ela tem medo da intimidade, ela tem medo dos outros, ela tem medo de não ser validada, ela busca validação, ela está insegura, né? Ela está ansiosa. Dificuldades na empatia e na comunicação também, né? A falta de um modelo de vínculo seguro pode comprometer essa criança na capacidade de compreender, de expressar emoções. Isso vai afetar suas interações sociais, suas interações afetivas. Isso vai desdobrar-se lá na escola, desdobrar-se em todos os ambientes em que essa criança vive. E o pior aqui é a autossabotagem, né, nos relacionamentos. Muitas pessoas, né, entram na espiral de autossabotagem, né, nas suas relações, por medo da rejeição ou por não acreditarem que podem ser amadas. Essa é a história lá do escorpião e da rã, do Rubem Alves, né? Quando o escorpião pega carona com a rã. No meio do rio, o escorpião tem um gatilho, né? E ali ele sabota a si mesmo, né? Alguma coisa mexe com ele por dentro, ele vai pica a rã no meio do rio e os dois morrem. Então, muitos adultos que sofreram abandono emocional acabam sabotando suas relações ao longo da vida. Isto influenciados pelo medo da rejeição, por não acreditarem que são amadas, por mais que ouçam. E elas acabam desenvolvendo uma espécie de amor aspirador, porque elas precisam ouvir, você me ama, você gosta de mim, eu tô bonita, eu tô linda, eu tô... E essas pessoas acabam sugando até mesmo a energia do outro. Né? Chamamos de amor aspirador. Né? Isso acaba levando à autossabotagem. Né? E esses padrões evitativos de sentimento, fugindo de compromissos emocionais em seus relacionamentos. E aí, né, o papel da resiliência. Né? Eu quero sempre trazer essa coisa de que existe isso, existe, mas existe isso também, ou seja, a possibilidade de resiliir, que é superar esse abandono, né? Apesar dos impactos negativos do abandono, da negligência, né, emocional, a neurociência mostra que o cérebro ele possui capacidade de adaptação, de mudança, por meio da neuroplasticidade, que é o que eu falei anteriormente. Né? Capacidade de superar essas adversidades que pode ser desenvolvida ao longo da vida. Né? Como que isso acontece? Com a construção de novos vínculos seguros, né? Esse adulto agora, esse adolescente ou essa criança, não sei o caso,
precisa ter contato com figuras de apoio, como mentores, terapeutas, amigos, professores, pessoas que podem, de alguma forma, ser modelo, vínculos seguros para reestruturar padrões emocionais e fortalecer a autoimagem que foi destruída pela rejeição, pelo abandono. Práticas de regulação emocional, eu vou falar ainda mais à frente sobre algumas técnicas da mindfulness, terapia cognitivo-comportamental, a TCC também, exercício de autoconhecimento, respiração. Existem muitas técnicas que podem ajudar a pessoa na regulação emocional. Ressignificação de experiências, que é exatamente essa compreensão de que a rejeição sofrida não define quem eu sou. Eu gosto muito da logoterapia, que ela trabalha com o seguinte paradigma, né? Não importa o que fizeram comigo, tanto quanto o que eu vou fazer com o outro, o que eu vou fazer depois, aliás. Deixa eu repetir. Não importa o que fizeram comigo, tanto quanto o que eu vou fazer depois, né? Essa questão de buscar sentido, né? Muitas vezes o passado de rejeição acaba sendo incorporado pela identidade da pessoa e a pessoa acha que ela é aquilo. E aí é fundamental agora a superação desse paradigma, né? Desse passado, a reconstrução de uma nova identidade. Eu não sou a minha rejeição, eu não sou a minha ferida, né? E buscar a construção, talvez pela busca de sentido, talvez por outras técnicas, aí, outras terapias, buscar aí a ressignificação da própria experiência de rejeição. Eu conheço muitas situações em pessoas que tiveram trágicas experiências de abandono e depois, num relacionamento, conseguiram reconstruir, reexperimentar o aconchego, o afeto, e conseguiram enfrentar esse fantasma lá do passado com essa ressignificação da experiência. Desenvolveram vínculos saudáveis, reescreveram a própria história emocional, né? E agora, no próximo slide, eu vou falar de mais uma forma, né, de rejeição e seus impactos, que é a rejeição por violência, por discriminação, né? Então, eu falei aqui, destaquei essas 3 formas de rejeição, porque eu acho que essas 3 são as mais severas, né? A rejeição por violência ou por discriminação, né? Elas são devastadoras, né? A violência, seja ela física, seja ela sexual, e a violência sexual, então, tem um poder devastador sobre a identidade da pessoa, sobre uma série de comportamentos. Pessoas que sofreram abuso sexual normalmente trazem uma série de comportamentos fruto disso, porque ela exatamente afetou a questão da rejeição, né, da aceitação, do ser amado da forma correta. A discriminação também, né? Então, quando o indivíduo é exposto a essas agressões, sejam físicas, sejam emocionais, sejam sociais, né, o seu cérebro ele vai entrar em estado de alerta constante. Isso vai gerar consequências profundas, porque é o sistema, vai ativar o sistema de sobrevivência dela. Isso vai afetar a saúde mental, vai afetar até mesmo a saúde física, porque essa relação entre os traumas precoces, os transtornos psicológicos, também estão relacionados com o corpo, né? Então, há um impacto, né, da violência, seja qualquer que seja ela, na ativação do sistema de sobrevivência, né? Ela desencadeia respostas intensas no sistema límbico, sistema nervoso. Ativa aqueles mecanismos primitivos que todos nós temos de defesa, né? Que tem consequências, e o pior é que elas têm consequências duradouras, né? Então vamos lá, ativação da resposta de luta e fuga, né? Diante de ameaças constantes, o cérebro ele vai liberar hormônios do estresse, como cortisol, como adrenalina, preparando o corpo para reagir, né? Outra coisa que acaba trazendo é a hiperatividade da amígdala, né? Falei lá que a amígdala é responsável pelo processamento do medo, né? E essa pessoa então se torna mais sensível,
né? E aí você vai perceber que lá na frente ela tem reações mais exageradas. E muitas vezes, quando ela está diante de uma sensação de perigo que nem sempre é perigo, mas ela acaba reagindo exageradamente, né? Porque há um comprometimento desse córtex pré-frontal, né? A violência pode prejudicar a função do córtex pré-frontal, que é responsável pelo pensamento lógico, controle dos impulsos, tomada de decisões, já falei sobre isso, né? Então, esse estado de hipervigilância constante, essa interpretação, até mesmo de situações neutras, como ameaçadoras, né? E a tendência a não confiar nas pessoas, a não aceitar as pessoas, né? Então, essa relação entre os traumas precoces e os transtornos psicológicos também, não só no cérebro, que é o tema da nossa aula, mas o impacto no psiquismo infantil, né? E aí você tem aí, né, associada a vários transtornos psicológicos na vida, na vida adulta, né? Não vou me aprofundar, mas tem aqui o transtorno de estresse pós-traumático, né? A TEPT, né? Que indivíduos que passaram por situações de violência, né? Por reviver o trama, né? O trauma ali por flashbacks, por pesadelos, por gatilhos, reações emocionais intensas. Ansiedade, depressão, né? O impacto neurobiológico da violência gera, com certeza, desequilíbrios dos neurotransmissores, riscos de depressão, riscos de transtorno de ansiedade, transtorno de pânico. Comportamentos autodestrutivos, né? Que essa pessoa passa, ela sobreviveu à violência, e aí ela passa a ter comportamentos de automutilação. Eu atendi, não me engano, alguns adolescentes que se automutilaram. Quando eu comecei a fazer a anamnese da história deles, eu percebi o tanto que eles sofreram de rejeição, de violência. E se mutilaram, automutilaram, que tem sido muito comum hoje entre os adolescentes. Ou vão buscar substâncias químicas, ou abusar dessas substâncias, ou vão se isolar no quarto, a geração do quarto, né? Porque são formas de fuga, né? São mecanismos de defesa para lidar com a dor emocional, né? Esse adolescente que sofreu bullying na infância, severo, ele vai desenvolver um quadro de depressão, vai evitar interações sociais, vai ter medo de novas rejeições. Aí você vai entendendo o comportamento dessa geração cada vez mais desafiador e cada vez mais complicado. Porque o cérebro reage à discriminação e ao preconceito, né? Seja por raça, seja por gênero, seja por orientação sexual, seja por condição econômica. Isso vai ativar as áreas do cérebro associadas à dor e ao sofrimento emocional, né? O córtex, já falei lá no início, o córtex cingulado anterior, que processa a dor da rejeição, né, ou da exclusão como dor física. A criança que muitas vezes se mutila, a dor que ela está sentindo da rejeição, ela está se mutilando porque ela tem uma dor muito maior por detrás, ela está tentando desviar a dor para a pele, porque a dor emocional é muito maior, né? Isso impacta lá na formação da autoestima, da identidade, na percepção de valor, né? Na construção da sua própria identidade, aumento do estresse, inflamações crônicas, né? Doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares e uma série de doenças que nós chamamos de psicossomáticas, né? Ou seja, o cérebro, a psique acabam influenciando o corpo. E isso acaba sendo um caminho quase que inevitável, né? Quase que inevitável. Bom, mas no próximo capítulo eu quero falar um pouco sobre caminhos de recuperação, né? Vamos parar de falar um pouco tanto de dor, de impacto, mas caminhos de recuperação, de fortalecimento dessas questões, né? A cura, a resiliência e a reconfiguração neural, algumas estratégias de regulação emocional
e neuroplasticidade, né? Assim como a rejeição deixa marcas profundas no cérebro e na psique, a ciência mostra que a mente é capaz de reorganizar, de criar novas conexões por meio da neuroplasticidade, né? Esse fenômeno permite que haja ressignificação da rejeição, né? Por meio de estratégias que podem ajudar nessa regulação emocional também. Então, eu não vou aprofundar nessas técnicas, porque não é o objetivo dessa aula, mas eu vou citá-las como técnicas e práticas que você pode depois buscar, que são importantes na reinterpretação cognitiva, na construção ou reconstrução de significados dessas experiências dolorosas. Primeiro é o poder da neuroplasticidade, eu falei isso um pouco no início, né? Vou retomar aqui, na ressignificação da rejeição, né? Essa capacidade tremenda, maravilhosa que o cérebro tem, é claro, se estimulado, não é automático, né? Se estimulado pelo meio ou por outras circunstâncias, a buscar ou a criar novas conexões neurais, né, ao longo da sua vida. Isso significa que, mesmo diante de experiências negativas, eu posso desenvolver padrões emocionais e comportamentais mais saudáveis, né? Bom, como? Reorganização das redes neurais, né? Quando eu tenho experiências repetitivas, né, de cuidado, de terapia, de fortalecimento, isso vai, com certeza, estar reorganizando, estar, né, refazendo alguns contextos aí das redes neurais, né? O papel do reaprendizado, né, da repetição, a TCC ela trabalha muito sobre ajudar o paciente no autoaprendizado, né, na aprender a enfrentar isso, né? E quando eu exponho esse paciente a novas experiências positivas, a novas formas de pensar, né, isso pode alterar a estrutura cerebral, ajudando a reduzir o impacto. Ou seja, quando eu repito, né, quando eu me exponho a ambientes bons, a palavras boas, isso pode aumentar esse processo da neuroplasticidade. O ambiente também vai contar também. Claro, esse suporte social, essas atividades enriquecedoras, esse ambiente seguro, são fatores que favorecem claramente a plasticidade cerebral, auxiliam diretamente na superação desses traumas emocionais, né? Essa criança agora, né, que teve lá no passado traumas de rejeição, ela agora pode, por terapia ou por relações saudáveis na vida adulta, reconstruir sua percepção, fortalecer novas redes neurais associadas ao acolhimento, à segurança emocional. Isso vai ser muito benéfico para ela. E existem muitas técnicas, né, de regulação emocional. Deixa eu só citar algumas. Mindfulness, que é atenção plena. Eu conheci Mindfulness, quando eu conheci Mindfulness, eu me identifiquei muito, porque eu gosto muito da filosofia estoica, do estoicismo, que é a arte de viver bem, lá de Marco Aurélio, Epiteto esqueci o nome dele aqui. Então, eles falam muito sobre essa questão, 3 séculos antes de Cristo, 4 séculos antes de Cristo, eles falam muito sobre isso, sobre você aprender, você não pode controlar o passado nem o futuro, mas você pode viver o presente, controlar o seu presente. E que a única coisa que você pode controlar é a sua reação. A Mindfulness, ela trabalha com atenção plena no presente, ou seja, desligar-se do passado, naquele momento, desligar-se do futuro, e você focar sua atenção naquilo que a sua mente geograficamente está vendo, fisicamente está vendo. Ou seja, você está tomando seu café pela manhã. Você não vai ficar no celular, você não vai ficar fazendo outras coisas, você vai curtir o seu café, você vai dar atenção plena àquele momento seu, né? No gosto do café, naquele
naquele momento que você está vivendo ali, no seu dia, no ar que você está respirando. Isso pode ser aplicado em tudo, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, quando você está com alguém, você aplicar a técnica do mindfulness, né? Porque a mindfulness, ela ajuda a reduzir a ativação da amígdala, né? A diminuir os níveis de cortisol, né? Isso aí, as reações automáticas, os pensamentos automáticos diante do estresse. Então, existe muito conteúdo no YouTube, na internet, sobre mindfulness, vale a pena você conhecer. Técnicas de respiração consciente, né? Exercícios respiratórios que ativam o sistema nervoso parasimpático, né? Reduzindo aí a resposta de luta ou fuga, né? O sistema parasimpático é aquele sistema autônomo, né? E que ele que o sistema nervoso libera para poder diminuir a tensão, diminuir a adrenalina, diminuir o estado, trazer mais calma, trazer, né? Em resposta à luta, à fuga, ao estresse. A teoria cognitivo-comportamental também ela traz muitas estratégias, tem sido muito utilizada hoje, é uma estratégia terapêutica, né? Muitos psicólogos hoje têm trabalhado com essa terapia, né? Que é a reestruturação das crenças negativas, ajudando a pessoa a ressignificar a experiência da rejeição, a ressignificação, o questionamento dos pensamentos automáticos. E eu gosto também muito da terapia do esquema, que ela tem um braço na TCC, ela busca muito aí também ir lá atrás, a entender um pouco desses padrões emocionais. Existem várias técnicas escritas terapêuticas, eu já trabalhei com essa aí, de a pessoa expressar os pensamentos, expressar sentimentos, né, num papel, ou falar isso, pode ajudá-la a organizar emocionalmente, a diminuir o impacto, né, reduzindo aí a ativação do medo e permitir interações mais equilibradas. É claro que lá no slide aqui, olha, eu falo aqui sobre a papel da repetição e do aprendizado. Então, não é apenas a fazer uma vez, mas tem que ser uma prática, tem que ser um aprendizado. E aqui, né, essa reinterpretação cognitiva, né, dessas crenças limitantes, né, de questionar essas ideias, né? Eu sempre pergunto para mim mesmo quais são as evidências que sustentam esse pensamento, esse sentimento. Eu gosto muito da experiência de Davi, quando ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Ou seja, essa conversa com ele mesmo, né? Esse autoquestionamento, né? Dessas ideias limitantes, identificar esses pensamentos automáticos, as crenças, e substituí-las por pensamentos mais realistas, mais compassivos. A ressignificação da dor, compreender a rejeição como uma experiência que pode me trazer crescimento. Isso aí eu gosto muito da logoterapia, que ela trabalha com essa ideia de que o que aconteceu no passado, eu já até falei isso, o sofrimento ele pode ser, né, eu posso encontrar sentido até mesmo na rejeição, eu posso encontrar sentido até mesmo na dor. Né? Viktor Frankl, quando estava ali no campo de concentração, né, ele chegou a ter 25 quilos e ele viu que pessoas que se matavam, se jogavam na cerca elétrica, e pessoas que não se matavam. E ele percebeu que a diferença entre elas era sentido. Pessoas que aprenderam a encontrar sentido até no meio da dor. É isso que ele chama de autotranscendência, né? Tem duas aulas minhas aqui no canal sobre a logoterapia. Eu estou gravando uma outra chamada Logoterapia e Religião, em breve vai estar aqui no canal. E também a prática da autocompaixão, né? Que é esse olhar para si mesmo, acolher a si mesmo, ser gentil com si mesmo, reduzir isso, esse efeito nocivo que a rejeição por si só já traz, para que eu fortaleça a minha capacidade de resiliência, né? Enxergar de uma outra forma, né?
Bom, e ainda aqui dentro desse item aqui, né, da cura, da resiliência, eu quero falar um pouco sobre a construção de relações seguras e o fortalecimento da autoestima, né? A rejeição pode afetar a gente profundamente? Pode. Pode afetar os nossos relacionamentos? Pode. Né? Pode afetar a forma como nós nos enxergamos? Claro. Mas a cura é possível quando nós aprendemos a construir relações saudáveis, seguras, desenvolver a autocompaixão, fortalecer as redes de apoio. Isso vai nos ajudar a quebrar o ciclo da rejeição. Né? Quando as conexões mais seguras e enriquecedoras são formadas. Né? Então, como curar aí vínculos rompidos e construir relações saudáveis, né? Para quem enfrentou rejeição significativa, estabelecer relacionamentos saudáveis pode ser um desafio. Porém, algumas práticas podem ajudar. Você vai precisar desenvolver a autoconfiança, né? Pequenos atos de autoconfiança, pequenos atos de consistência, né? Podem fortalecer laços, podem ajudar a superar medos, né? Comunicação assertiva, ou seja, expressar sentimentos e necessidades, né? De forma clara, de forma, né, visível, reduz muito aí os pensamentos automáticos, pensamentos errados, intrusivos, e criar um ambiente de segurança emocional maior dentro de nós. O autoconhecimento, né, pode nos ajudar a superar esses limites. No meu Instagram eu tenho trabalhado muito sobre o TDAH, o autoconhecimento, tem vários carrosséis, até com uma pegada mais cômica, mas tentando ajudar essa pessoa, como eu, né, que tem TDAH, a lidar com isso. O autoconhecimento é um dos passos, né? E também se aplica às questões ligadas à rejeição, porque isso também vai ajudar o cérebro. O nosso cérebro processa esse conhecimento. Né? Saber reconhecer, estabelecer limites saudáveis é essencial para evitar padrões de relacionamentos tóxicos, abusivos, né? E essa criança, esse adulto agora, que sofreu rejeição, pode aprender a confiar novamente, a construir amizades com indivíduos, né, que respeitam seus sentimentos, que demonstram apoio contínuo. Né? A autocompaixão também tem um papel fundamental na reestruturação emocional. E aí, o que eu falei, eu repito, né, a prática do diálogo interno, positivo, conversar com você mesmo, questionar você mesmo. Éber, o que sustenta essa sensação, essa reação sua, esse sentimento seu? E quando você começa a racionalizar, você começa a dialogar, por que estás abatida, ó minha alma? Por que você está se comportando assim, Éber? Você substitui a autocrítica por palavras de incentivo. Né? Não, Éber, não é assim não, você consegue, você pode, você tem condições, olha isso, olha aquilo, olha as evidências. Né? Essa aceitação das emoções, reconhecer e validar os meus próprios sentimentos, sem julgá-los como fraqueza, é muito importante, porque de repente você é exposto a uma situação em que um gatilho pode te colocar lá no passado novamente. E se você faz essa prática da autocompaixão, aquele gatilho não vai mais funcionar. Ou seja, aquele pensamento disfuncional não existe mais. Eu até digo o seguinte, o gatilho é igual um revólver, né? O gatilho de um revólver. Se tem uma bala lá dentro, quando você aperta o gatilho, a bala está lá e explode, em desregulação emocional. Mas se não tem essa bala, o gatilho até pode vir, mas não tem bala ali, não tem munição. Né? Então, quando você começa a praticar essa autorregulação, essa aceitação das emoções, o questionamento dos seus pensamentos, né, o cuidado do seu bem-estar, né, do seu próprio estar, aí vem atividade física, hobbies, práticas de relacionamento, tudo isso vai ajudar na reestruturação. É o amar a você mesmo, é o começar a olhar para você mesmo. E fortalecer as suas redes de apoio, né, gente? É importante demais isso. Né? Para quebrar esses ciclos de rejeição, né, é importante. Eu sempre digo, pessoas precisam de pessoas, né?
pessoas precisam de pessoas, ou seja, as redes de apoio, elas podem exercer um papel essencial aí no processo de cura, no processo de resiliência, né? Buscar conexões significativas, relacionamentos saudáveis, baseados em respeito, em reciprocidade, participar de grupos de apoio, sejam comunidades terapêuticas, grupos pequenos, pessoas, amizades que têm um interesse comum, que oferecem acolhimento, suporte, né? Cuidado com relacionamentos com pessoas narcisistas, que eles podem te colocar de volta lá no passado, né, que é evitar esses padrões, relacionamentos destrutivos, narcisistas, pessoas com psicopatia, com sociopatia, né? Cuidado com isso, aprenda a identificar essas relações prejudiciais e se afastar delas, né? Porque aí você consegue construir conexões muito mais saudáveis, muito mais úteis, né? Muito mais úteis à sua vida, né? E vai te ajudar bastante. Então, nesse último slide, eu falei sobre que a rejeição ela não precisa definir a nossa trajetória. A minha vida, ela não precisa definir quem eu sou, ela não pode definir quem eu sou. E aí eu posso construir outras relações seguras, praticar autocompaixão, fortalecer as minhas redes de apoio e reverter os impactos, porque o meu cérebro, com a neuroplasticidade, vai me ajudar nisso, a criar uma vida emocionalmente mais saudável. Bom, nesse próximo capítulo, eu vou explorar sobre como consolidar isso, né? A rejeição e os eu explorei isso. Agora eu quero falar um pouco, desculpa, sobre na quinta unidade, sobre a rejeição e os transtornos do neurodesenvolvimento. Bom, eu falei lá no início, estou repetindo aqui, a rejeição por si só não é causa de transtornos do neurodesenvolvimento. Ainda bem que meu projeto de doutorado não passou e ainda vou voltar lá, agora com a pegada da neurociência, né, quem sabe, porque são bases genéticas, neurológicas, né? Mas a rejeição pode agravar sintomas, dificultar adaptações sociais, intensificar desafios que estão já ligados a esses transtornos, já estão nesses transtornos, já fazem parte dos desafios desse transtorno. Agora, se eu tenho a rejeição, eu potencializo isso, né? Principalmente durante os períodos críticos do desenvolvimento, né? Aumentar os riscos diversos que já existem nos transtornos do neurodesenvolvimento. Rapidamente, deixa eu mostrar para você essas digressões, eu prometi isso lá no início. Crianças com TEA, por exemplo, com transtorno do espectro autista, frequentemente enfrentam, né, por causa desse transtorno, rejeição, né, devido às suas dificuldades de comunicação ou de interação. Isso já é um risco que elas têm por si só. Agora, se elas sofrem a rejeição, né, e durante a gestação, esse estresse materno, isso aumenta muito mais, né, essa exclusão, essa falta de apoio intensificam mais ainda os comportamentos de estereotipia, os comportamentos repetitivos, as dificuldades emocionais, né? E isso pode intensificar aí a forma como essa criança autista reage sensorialmente ao mundo externo. No TDAH, no transtorno do déficit de hiperatividade, que foi a minha primeira busca, né, lá no doutorado, né, estudos sugerem que rejeição social, né, podem piorar sintomas. Quando eu fiz a minha pesquisa lá, a minha revisão bibliográfica, eu fui buscar nas revistas científicas, né, da época nos Estados Unidos, lá das escolas mais conceituadas de psicologia, eu vi muito que a rejeição, né, e vários outros estresses emocionais da mãe podem também piorar sintomas do TDAH, né? E aí, essa criança que já tem o TDAH por natureza, ele já tem uma dificuldade com a rejeição. Ele já tem, por natureza, ele já é reativo a toda forma de rejeição. Independente se ele passou ou não por rejeição na infância. Mas se ele passou, aumenta mais ainda, né?
o seu risco, as suas dificuldades de atenção, né? Potencializa isso. Nos transtornos de aprendizagem também, né? Crianças que têm transtornos ligados à aprendizagem, como dificuldade de leitura, escrita, matemática, né? Frequentemente, por natureza, já enfrentam rejeição na escola. Mas se isso também aconteceu, se essa rejeição veio do lar, ou acontece no lar, isso aumenta muito mais, esse impacto emocional agrava muito mais a sua ansiedade e reforça muito mais aquele padrão de fracasso escolar, né? Transtornos de ansiedade e depressão também na infância, né? A rejeição parental está fortemente associada a desenvolvimento de ansiedade, depressão infantil, que muitas vezes coexistem com transtornos do neurodesenvolvimento, né? Ativação constante do eixo hipotálamo lá, devido ao estresse, pode alterar circuitos neurais, já falei tudo no decorrer desse curso, né? Que são responsáveis pela regulação emocional. Bom, então, ao longo dessa aula, a gente tratou a respeito disso, da importância do autoconhecimento, do apoio profissional, eu quero reforçar isso, né? A importância do autoconhecimento, é importante a gente se conhecer, conhecer o nosso corpo, a nossa mente, para lidar com isso. Se você passou por rejeição, se você sofreu qualquer tipo, forma de rejeição, é importante você se conhecer, buscar ajuda profissional, né, para que você consiga superar, né, não só pelas vias do cérebro, mas pelas vias psíquicas, né, esses traumas, né, e conseguir aí, né, reestruturar-se emocionalmente, né. Só quero encerrar também dizendo que o impacto da rejeição não pode definir quem você é. Nós carregamos, muitos carregam feridas de rejeição por anos, mas acabam acreditando que isso faz parte deles, do valor deles, da identidade deles. Mas é muito importante dizer que, como mostrei, né, que a neurociência mostra que o cérebro tem a capacidade notável de adaptação, de cura. Então, a rejeição pode ter deixado marcas, mas não pode determinar quem somos. Não pode determinar a nossa identidade, a nossa autoestima, e nem o nosso futuro e nossos relacionamentos. E, por último, transformar a dor em crescimento pessoal, né? A resiliência, é isso que eu pretendi com essa aula, te ajudar a buscar, a fazer do limão uma limonada, né? Da dor, né? Uma vitória, né? Uma forma nova de pensar, né? Como diz a logoterapia, buscar sentido, até buscar sentido nisso, até, quem sabe, criar mais força, mais coragem, né? Isso vai te ajudar a reconstruir sua noção de valor, fortalecer você. E é muito comum pessoas que não tinham nada para ser na vida, tinham tudo para dar errado, passarem por um processo de ressignificação e superarem e serem vitoriosas, reescreverem a sua história, né, reescreverem a sua vida, né? Por isso, fique aí conosco. E, por último, convidar mais uma vez, não esquece, né, de curtir o canal. Quem curtiu o canal, manda lá um e-mail para nós, o seu e-mail no comentário, com o seu e-mail, que eu vou mandar esse e-book para você e vou dar 20% de desconto para você nesse curso que começa em julho, né? Psicoeducação nos transtornos do neurodesenvolvimento, uma equipe de psicólogos muito boa para a gente tratar desses assuntos que cada vez mais desafiam a nossa geração. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.